Entrevista. 8 horas mais 40 minutos, conforme anunciado no nosso Jornal da Cruzeiro, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, delegada titular da nossa DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher de Sorocaba, completando um ano à frente das funções, nessa especializada tão importante da nossa Polícia Civil, doutora Renata Zanin, aqui com a gente. Doutora, agradecendo demais sua participação, obrigado por atender o chamado da Cruzeiro FM, prestando contas sobre esse trabalho tão importante realizado na DDM, né? Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, sempre um prazer. Tá. Doutora, antes de começar só a nossa entrevista, a gente tem mais informações atualizando a situação do Rio. Hoje o Jornal da Cruzeiro praticamente um jornal policial com tantas ocorrências sendo registradas. Só para atualizar as informações, daí na sequência a gente segue com a doutora Renata Zanin, Douglas. André, as informações, infelizmente, elas continuam não sendo positivas, porque e os números vão subindo, né? Mortos passam de 100 na operação do Rio de Janeiro, após moradores de ambas os complexos, né, recuperarem mais 54 corpos. 54 corpos que são levados para a Praça São Lucas, no Complexo da Penha, entre a noite de ontem e a manhã de hoje, um dia após a operação. Os corpos não estão, melhor dizendo, na contagem oficial de mortes confirmados pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Bom, o que disse a Polícia Militar neste momento? Que não é possível, até agora, confirmar se essas mortes, estas 54 mortes, têm alguma ligação com a operação. Eles foram retirados de uma área de mata e levados por moradores até a praça. Bom, além dos 54 corpos colocados na praça, uma caminhonete com mais corpos chegou à praça por volta das 8 horas da manhã. Os mortos estão com marcas de tiros na nuca e marcas de facadas. Foi o que afirmou uma testemunha trazida aí, falando sobre essa situação. O IML da cidade do Rio de Janeiro foi fechado para receber somente estas vítimas da operação realizada, então, nesta terça-feira e, por que não dizer, ainda com resquícios na madrugada de hoje. Quer dizer, os números ainda vão subindo, mas a Polícia Militar, neste momento, diz que não é possível correlacionar uma situação com a outra. O fato é, tivemos ontem 64 mortes e hoje mais 54 corpos foram encontrados nas áreas de mata ali que circundam as comunidades. Mais informações atualizadas ainda nessa edição do Jornal da Cruzeiro sobre essa situação no Rio de Janeiro. Doutora, bom, trazendo para a nossa realidade aqui, o trabalho que a DDM realiza na nossa cidade de Sorocaba, e nós tivemos um caso também, a gente está falando dessa situação no Rio, mas um caso também que é muito triste, que foi apurado pela DDM, que é o caso de uma criança que foi mantida em cárcere privado pelos pais, uma situação que chama muito a atenção. A criança não se alimentava, não comia, ingeria alimentos sólidos, ficava exposta também a vídeos de pornografia, conteúdo pornográfico, enfim, uma situação que ganhou muita repercussão e que a DDM tem realizado um desdobramento também em torno desse trabalho, né? Eu gostaria que a senhora atualizasse este caso, por gentileza, e os rumos que este caso está também tendo agora sendo encaminhado à justiça, né, doutora? Isso, nós fizemos, né, a prisão temporária, 30 dias, pedimos a prorrogação por mais 30 dias e na semana passada encerramos as investigações, né, esses primeiros 60 dias com a oitiva dos envolvidos, da assistência social, dos médicos que cuidaram dessa menina. Ouvimos também o pai e a mãe. Relatamos, né, fizemos o indiciamento, relatamos e pedimos a continuidade da prisão, o que realmente já foi acatado pelo promotor de justiça, que denunciou e manteve a prisão também. Só para refrescar a memória do ouvinte que está chegando agora, não tem ciência, relata um pouquinho desse fato, desse caso que ganhou tanta repercussão aqui na cidade de Sorocaba, hein, doutora? Foi um caso bem extremo, né? Chegou denúncia no Conselho Tutelar em que havia uma menina que os vizinhos não escutavam muito choro. O Conselho Tutelar foi até o local, conseguiu retirar essa menina da residência. Assim que nos informou dessa retirada, nós já abrimos o boletim de ocorrência, fizemos as primeiras intervenções e realmente
constatou-se que essa menina estava praticamente em cárcere privado, né? Ela não tinha contato com o mundo externo, não tinha contato com crianças, não tinha contato com assistência de saúde, assistência médica, quadro vacinal também foi deficitário. Quantos anos ela tinha? 6. 6 anos. 6 né? anos. Então, realmente Ela era uma... tem, né? Tem ano. Ela tem, a gente pode falar que ela recebeu uma vida nova. Exato, né? podemos levar por esse lado. Então, desde o resgate, que a gente também pode dizer que foi um resgate, essa menina ganhou uma qualidade de vida, né? Ela ganhou uma vida, ela ganhou uma exposição no mundo que ela não tinha antes. Então, atualmente está com um tratamento dos mais avançados que podem ser feitos, ainda está no abrigo, mas digamos assim que hoje ela recebe tudo aquilo que ela não recebeu durante esses 6 anos. Tratamentos de psicoterapia, tratamento médico, né, educador físico. Então, ela está super bem amparada. Então, foi algo que realmente teve uma repercussão muito grande na sociedade. Em contrapartida, essa menina também teve acesso ao que normalmente não teria, né? É óbvio que a senhora tem acompanhado a criança ao longo desses dias, até para que pudesse ter mais informações. E lá quando aconteceu isso, eu me lembro que eu liguei para a senhora e falei, doutora, vamos falar um pouco, porque é um caso que chocou. E uma das situações que mais me chamaram a atenção naquele momento, no seu relato, doutora, foi o fato dela, primeiro, não ter nunca ingerido nenhum tipo de alimento sólido. Depois, o fato de precisar fazer o corte do cabelo, porque o cabelo dela não ter sido cortado, não ter sido lavado até então. Então, com 6 anos, quer dizer, uma situação realmente deplorável em que o ser humano expõe um outro ser humano e principalmente um filho. Agora, a senhora tem tido esse contato com a assistência social, com as equipes multidisciplinares que estão dando atendimento a essa criança? Como é que ela está nesse momento? A criança, ela está recebendo esse atendimento, ok, mas o estado dessa criança hoje, ela já está se alimentando, já, obviamente, fez esse tratamento capilar, obviamente, para que tenha uma aparência, até para que ela mesmo goste da própria aparência. Como é que está a situação dela? Segundo o que foi constatado ali pelos assistentes sociais que estão com contato diário com ela, né? Ela tem avançado muito bem, né? Ela, com esses tratamentos, ela está absorvendo tudo aquilo que ela pode. E pelo relato que nos foi encaminhado ali, ela está avançando muito rapidamente, né? O que foi bastante surpreendeu de forma positiva todo mundo, porque realmente não dá para você saber o que vai acontecer. Ainda mais numa criança que teve todo a omissão que ela teve, né? Mas a surpresa foi muito positiva. Então, ela está avançando super bem. Me falaram que ela adora pipoca, né? Come pipoca, sim, bolachinha maisena, bolachinhas mais secas, né? Comida ela já começa a comer de colher. Então, ela não falava também, tinha dificuldade, já tem... Tá começando a desenvolver a fala. Algumas palavras ela já identifica, então ela já mostra vontade, coisa que ela não tinha, né? Então ela já pede bibi, que ela quer sair de carro, já chama as outras crianças, pede para tomar banho, olha só que bacana, né? Ela gosta de tomar banho e gosta de lavar o cabelo. Então, veja que o avanço foi muito, muito grande, né? Muito, muito bacana, muito promissor, e indica realmente que se ela continuar nessa toada, né? Nessa rapidez de absorção de conhecimento, ela vai crescer demais, né? Se desenvolver rápido, né? Muito. Torcemos para que isso realmente aconteça o quanto antes, né? Sim. Doutora, esse é um caso, obviamente, sombrio, né? Não tem nem como falar, é um caso extremo de uma criança de 6 anos em cárcere privado e felizmente agora ela foi resgatada, mas a gente não faz ideia do que ela sofreu durante todo esse período, né, de tempo, até porque ela não falava, entre outras coisas. De que forma a polícia consegue atuar nesse sentido, tanto a polícia civil como a polícia militar, porque existem outros casos também que obviamente acontecem e a sociedade às vezes percebe, mas teme de se envolver com esses casos. E a senhora falou a respeito de denúncia que foi feita e que chegou a essa situação. Queria que a senhora falasse sobre a importância dessa participação da sociedade e até que ponto a pessoa pode ir frente à legislação
para fazer uma denúncia como essa, sem ficar naquela expressão do tipo assim, cuida da sua vida, por exemplo? É só parar para pensar que se não tivéssemos essa denúncia feita, com certeza iríamos alcançar essa menina, porque essa menina já estava fazendo 6 anos, não tinha educação, então ela estava fora da rede, né? Então, em algum momento, a rede ia se atentar a essa criança, mas quanto tempo ia demorar? Né? Então, E qual o dano que isso seria causado também, né? Exatamente. Então, a denúncia foi extremamente importante. Pensa que um dia na vida dessa criança faz toda a diferença. Então, essa denúncia feita levou ao Conselho Tutelar, que depois levou à polícia, né? Levou aos órgãos de proteção essa criança. Então, é essencial. E é o que eu sempre falo, não é porque você está denunciando de forma consciente, né? Denunciando de boa fé, você não está querendo prejudicar ninguém. Esse tipo de denúncia em que você faz de boa fé, você jamais vai sofrer algum tipo de represália. Ah, não posso denunciar porque não tenho prova. Não. A prova quem pega somos nós. A prova quem vai atrás é a polícia. Então, a denúncia feita de boa fé, ela é extremamente bem-vinda, porque a partir daí a gente consegue investigar, né? Então, por isso que eu sempre falo, denunciem que nós tomaremos as medidas. Pode ser que não surja nenhum efeito, tudo bem, mas pelo menos a sua parte você fez. Que eu acredito que a sociedade precisa estar atenta na proteção de violência doméstica, na proteção de criança, na proteção de adolescente. E conforme a legislação, até que ponto uma pessoa pode chegar? Por exemplo, com filmagens ou fotografias que também ajudam nessas questões de denúncias. Sim, todo tipo de evidência é bem-vinda, né? Então, uma filmagem feita de dentro da sua casa, né? Na casa do denunciante, é bem-vinda, na rua. Então, qualquer tipo de ciência que essa pessoa tenha, traga para os órgãos de segurança. Existe um empecilho legal que a pessoa A invasão coloque, de privacidade, exatamente, por que exemplo. pule, suba no muro da casa vizinha para fazer o registro. Existe um impedimento legal para isso? Porque tem muita gente que fica com Receosa, receio em relação a essa atitude, né? Dentro da sua casa, você vê os vizinhos, é natural, né? Sim. Nós vivemos em sociedade, então tem essa possibilidade de você ver. E em outros casos também, se a gente parar para analisar, em casos de flagrante, em que o crime está acontecendo, para nós policiais é um dever, uma obrigação, e para o cidadão é algo que seria ético, moral fazer essa denúncia. Então, se você visualiza uma situação de flagrante, não consegue filmar, não consegue evidenciar, liga 190. Liga, faça a denúncia no 180, se quiser fazer de forma anônima. Mas faça essa denúncia por qualquer meio, que não haverá repercussão se ela for de boa fé. Se ela não quiser realmente, se ela tiver a intenção de denunciar aquele crime. Crianças, desculpe, Douglas, crianças choram por diversas razões. Até que ponto a pessoa, né, de boa fé pode tentar interpretar uma situação que ocorre de maneira recorrente, por exemplo? O que eles nos trouxeram, essa denúncia dessa menina, eles trouxeram que havia muito choro, mas eles não viam a criança, né? Então, como saber em que situação que estava... Porque criança chora. Sim. Criança chora. Por diversas razões. Por diversas... Então, o que eles usaram de parâmetro para fazer essa denúncia? Que eles escutavam o choro da criança, mas não viam a figura da criança. Cadê essa criança? Onde ela está? Né? Então, você vê uma criança de forma saudável brincando na rua, escuta ela brincar e ela chora, então talvez seja uma normalidade. Mas, na dúvida, denuncie. Né? É o que eu sempre falo. Denunciem para que nós tomemos a medida que seja necessária e, com isso, talvez possamos salvar uma vida, né? Que foi esse caso. Doutora, o doutor Acácio Aparecido Leite, durante um bate-papo que nós tivemos aqui, inclusive num acidente que aconteceu na Avenida Ipanema no final da semana passada, ele destacou um ponto importante quando a senhora fala que fazer a filmagem, uma gravação, ela é importante. É importante que se faça, e eu queria que a senhora reforçasse essa situação. Dizia o doutor Acácio, não adianta você filmar e postar nas redes sociais. As redes sociais, elas não fazem investigação. Eu queria que a senhora reforçasse isso, porque isso precisa chegar de alguma forma à segurança pública, à polícia, à Guarda Civil Municipal, enfim. E eu vou mais longe.
uma filmagem em redes sociais pode estragar uma investigação. Eu mesma já passei numa situação aqui mesmo, nesse 1 ano que eu estou na DDM, em que vídeos e que postagens são feitas e acaba com a nossa investigação. Então, tem o vídeo, leve para os órgãos de segurança pública, traga para que a gente tome as medidas. E muitas vezes essas primeiras medidas serão sigilosas. Ninguém vai expor, porque nós precisamos investigar, se for o caso, fazer um pedido de prisão. E se já está no público, o que vai acontecer com esse autor, com essa autora? Ela vai fugir, vai ser muito mais difícil nós capturarmos ou nós buscarmos maiores evidências para realmente levar a uma condenação efetiva. Então, tragam primeiro para nós, para qualquer órgão de segurança pública, para que inicialmente façamos as investigações preliminares. Porque mandar direto para uma rede social pode, inclusive, prejudicar, deixar um criminoso, uma criminosa à solta, que é o que a gente tanto preza, né? Que essa pessoa seja levada aos órgãos de julgamento, para que ela realmente tenha uma condenação efetiva. E é uma situação... E que não seja uma condenação de um inocente. Porque muitas vezes esse vídeo vai para uma rede social, essa pessoa sofre uma condenação social que na verdade não é. E isso é histórico no Brasil, né? Isso acontece. Histórico. Temos histórias bem severas com relação a isso também, né? Exato. Doutora, deixa eu entrar num ponto muito importante que a senhora mencionou com relação a essa criança, falando que se não houvesse essa denúncia, se não tivéssemos essa denúncia, conhecimento de causa, muito provavelmente essa criança ia demorar para ser descoberta. E existe justamente um projeto de lei, na verdade foi aprovado na Câmara Municipal, que prevê aí, enquanto a gente mostra imagens do local onde estava essa criança na nossa live no YouTube, existe uma proposta que visa trazer à tona essas crianças invisíveis, como chama o projeto. Ou seja, a prefeitura teria aí um cadastro, assim que a criança nasce, e ela é registrada, a prefeitura faria um acompanhamento com relação à questão vacinal, atendimentos na área da saúde, educação, enfim. É uma proposta válida para evitar casos como esse? Como é que a senhora vê também a discussão dessas políticas públicas que vieram à tona justamente devido a esse caso? Destacar só que esse projeto do vereador Caio Oliveira. Veja, há estudos, né, muito fortes sobre violência de criança. E o Atlas da Violência Brasileira, né, ele identificou que de 0 a 4 anos as crianças sofrem por violências relacionadas à omissão. De 0 a 4 anos, quem que vai olhar por essas crianças? Só os pais. Né? Só os genitores, os responsáveis. Se não tivermos a rede de proteção atenta a essas crianças, principalmente até 4 anos, não haverá nenhum tipo de fiscalização. Então, uma rede realmente eficiente que olhe para essas crianças é essencial. Provavelmente, se tivéssemos uma rede mais atenta, né, provavelmente não aconteceria o que aconteceu, ou não demoraria tanto tempo para a gente descobrir o que estava acontecendo com essa criança. Então, é essencial. Estudos apontam realmente a necessidade dessa fiscalização, principalmente quando a criança não está na idade escolar. Porque a partir do momento que ela entra na educação, há uma fiscalização maior por parte da direção, das professoras. Mas até entrar, né? Então, realmente, a saúde pode vir ser uma aliada importante nessa questão, né? Doutora, nós estamos entrando na reta final já da nossa entrevista, mas é claro, queria destacar 1 ano na DDM. Gostaria que a senhora falasse dos desafios que encontrou desse período e principalmente o atendimento às mulheres vítimas de violência também. A gente não poderia deixar de falar nessa entrevista sobre esse assunto. Tem chamado a atenção o número de casos, até pelo conhecimento e experiência que a senhora tem também à frente de outras DDMs, especialmente na capital paulista. Como avalia a situação aqui da cidade de Sorocaba no atendimento a essas mulheres e principalmente no número de ocorrências registradas? Fazendo 1 ano agora, né? Eu comentava aqui fora. Tem hora que eu falo, nossa, parece que eu estou aqui já há 10 anos. Tem hora que eu falo, nossa, mas já passou tão rápido. Então, porque
digamos que a gente está à frente ali a uma delegacia extremamente sensível, né? A Delegacia da Mulher é uma delegacia que trata de temas sensíveis, de temas sociais, né? Então, eu digo ali que quando eu cheguei, eu coloquei na minha cabeça 3 grandes metas a serem cumpridas e relativamente elas estão sendo levadas adiante. Então, eu quis tratar os funcionários, né? Então, levar alguma coisa relacionada à psicologia, tratamento psicológico para esses funcionários, porque não é fácil. Não é fácil a gente lidar 24 horas com esse tipo de assunto. Então, Pesado, é né, pesado. Então, conseguimos uma parceria muito bacana. A doutora Sueli Alexandre está fazendo um tratamento totalmente gratuito para a gente ali dentro. Então, acredito que essa meta está sendo desenvolvida. É bacana porque ela trata exatamente as pessoas que lidam com a violência doméstica. Então, até um beijo para a Sueli. A doutora Sueli é fantástica. Eu quis trazer também aquilo que você comentou agora, essa rede de proteção. Então, essa rede de proteção precisa estar dentro da Delegacia da Mulher. A Polícia Civil não vai conseguir sozinha tratar desse tema que é tão sensível, né? Então, também busquei fazer contato com todas as redes assim que eu cheguei. Então, Saúde, Conselho Tutelar, Prefeitura, né? Secretaria da Mulher, Conselho Municipal. Então, fizemos essa rede que realmente... Através dela, eu tenho certeza que a eficiência das medidas protetivas deferidas, a eficiência nos inquéritos policiais que a gente abre ali na Delegacia da Mulher, realmente vai tratar essa mulher, vai tirar essa mulher do ciclo de violência doméstica. E também essa questão da empatia no tratamento, né, no acolhimento dessa vítima de violência doméstica. Então, trouxemos lá, né, continuamos o trabalho que já era desenvolvido e com essa atenção dada nessa empatia. Então, no momento em que essa mulher chega na delegacia, de que forma ela é acolhida, de que forma ela é trazida ali para uma situação que ela entenda que ela vive num contexto doméstico e que ela precisa sair dessa violência. Então, eu acredito que essa tríplice aí, né? Esses 3 objetivos aí vão garantir sempre um melhor atendimento para essa vítima. Óbvio que vai ter problemas, né? Terão problemas, né? Um problema que a gente fala que aponta já é a demora no atendimento. Mas eu também falo que essa demora no atendimento é decorrente do próprio tema. Uma vítima demora quanto tempo para ser atendida na Delegacia da Mulher? No mínimo 40 minutos. Então, veja, também a gente já sabe, a gente está tentando criar normas ali para que realmente tenha um pouquinho mais de agilidade nesse atendimento. Então, sempre buscando a melhoria nesse serviço público, e eu acredito sinceramente que com a participação da sociedade a gente alcança tudo aquilo que nós como policiais e nós como sociedade queremos no atendimento da violência doméstica. Doutora Renata, eu acho que como orientação é importante dentro desse aspecto e não questionando a eficiência das medidas protetivas no aspecto legal e jurídico da coisa. Mas gostaria que a senhora pudesse passar orientações, quais os cuidados que as mulheres devem ter, que têm essas medidas protetivas, porque a gente sabe, muitas mulheres às vezes conseguem essa medida protetiva e acham que já estão seguras. Muitas têm celular e têm o botão do pânico, que pode ser eficiente também na atuação da Guarda Civil Municipal para interceder quanto a um crime de um feminicídio que pode estar prestes a acontecer. Mas a gente sabe que também há mulheres que não têm o celular ou que não têm esse aplicativo e não sabem utilizar. Quais as orientações, os cuidados que as mulheres precisam ter, que têm essas medidas protetivas, com relação a isso? A medida protetiva, ela traz da justiça um impedimento que esse autor chegue próximo da vítima. Então, o juiz vai falar, não aproxime-se. Só que esse não aproximar-se depende muito da vítima, depende muito da sociedade. A denúncia do descumprimento da medida protetiva é essencial para que a gente formalize essa desobediência, para que a gente tome as medidas necessárias para que essa medida protetiva realmente seja válida.
Porque de nada adianta você ter uma medida protetiva se não toma os devidos cuidados para que não aconteça a aproximação desse agressor, né? Temos a chegada das tornozeleiras eletrônicas, que eu acredito que será extremamente benéfico para essa questão dessa desobediência, mas também ela depende de uma atitude da vítima, né, em manter um aplicativo atualizado ali no celular, né, procurar aqui, nós temos o Serem, que pode auxiliar aquela vítima que está tendo dificuldade nesse aplicativo, em como usar. Então, buscar todas as orientações, porque ela sai da DDM com todas as orientações. Então, procure o Serem, baixe o aplicativo, denuncie no caso de descumprimento, quais são os canais de denúncia, delegacia eletrônica, delegacia presencial. Então, siga as orientações dadas por todos os órgãos de segurança pública para que a gente realmente torne efetiva essa medida protetiva que foi deferida. No dia a dia, o que a mulher pode fazer? Porque, de repente, ela pode estar sendo perseguida dentro do ônibus, ou o cara pode estar num carro ou numa motocicleta perseguindo o ônibus que a vítima está, ou quando ela vai chegar na casa dela à noite, o cara está ali meio que escondido. Como que ela deve agir nessa prática do dia a dia? Fazer a denúncia, né? Seja ligando o 90, seja acionando o botão. Suspeitando alguma coisa? Sim, acionando o botão. Porque acionando o botão, a GCM chega de forma muito rápida no Não local. espera chegar a aproximação do Não, criminoso. ele está numa atitude suspeita, está olhando, está se aproximando, já aciona, já liga, né? Já faz com que as autoridades tenham a ciência desse descumprimento. Então, liga o 90, aciona o botão para que realmente os órgãos de segurança pública tomem essa providência inicial para que não aconteça aproximação e muito menos uma agressão, né? Doutora Renata Zanin, delegada titular da DDM, participando com a gente na manhã desta quarta-feira. Queria agradecer demais e parabenizar, viu, doutora, pelo trabalho realizado. Muitos elogios, apesar, como a senhora destacou, de vários apontamentos com relação ao atendimento, mas a gente também entende que, por ser um atendimento diferenciado, por tratar de questões sensíveis, né, que precisam dar uma atenção à vítima, claro, fica a importância desse esclarecimento da senhora também em torno desse assunto, mas parabenizando pelo trabalho à frente da nossa Delegacia de Defesa da Mulher aqui de Sorocaba e agradecendo mais uma vez a presença aqui e microfones da Cruzeiro FM sempre abertos, a senhora e a toda a equipe da DDM de Sorocaba, viu? Obrigado. Muito obrigada, agradeço mais uma vez o convite e estamos à disposição ali, nós sempre prontos para atender. Obrigada.